Glorificado seja o nome do Senhor. Aqueles irmãos que não têm revista, pode procurar o nosso irmão Matias, que está lá na entrada, e ele tem revistas de aluno e de professores, que nós conseguimos essa semana, para que vocês possam acompanhar a escola bíblica dominical. Aquele que não tem lição, a revista, pode adquirir ou se não acompanhar pela sua Bíblia. Hoje nós estamos iniciando a lição de número 2. Semana passada falamos a respeito da lição de número 1, de forma introdutória, conhecendo um pouquinho o ambiente histórico, também a autoria deste livro de Jó. E hoje a lição de número 2, 11 de outubro de 2020. Quem era Jó? Uma boa pergunta, né? O nosso texto áureo você pode acompanhar. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, capítulo 1, verso 1. A verdade prática: quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho acerca de sua integridade. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. E depois nós teremos o objetivo geral, os objetivos específicos, onde o objetivo geral demonstra que Jó foi um homem rico, mas que, diferente dos demais, tinha um caráter íntegro. Alguém disse uma frase assim: dinheiro só traz felicidade quando a humildade e o caráter do ser humano ficam intocáveis. Uma boa frase, né? Então, dinheiro traz felicidade? Depende. Se a humildade, o caráter dessa pessoa permanece intocável, aí você pode até colocar essa questão. Pois o caráter e a humildade aqui está diretamente ao temor a Deus. O dinheiro é uma bênção desde que esteja a serviço do Senhor, desde que ele seja bem utilizado com a orientação do Senhor. Objetivos específicos: mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa, citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. 3, destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Então nós temos aí a lição de número 2, que nós precisamos responder: quem era Jó, como era a sua vida, como que funcionava a prosperidade, como era o seu caráter e o seu viver. Então, na introdução da lição, você pode acompanhar pela sua lição, o autor sagrado não elabora uma biografia de Jó. O que é uma biografia? Fatos particulares da vida de uma pessoa contada por alguém, por um biógrafo. E existe a autobiografia, quando você mesmo conta fatos da sua vida, detalhes, quando você mesmo conta. Quando é outra pessoa, geralmente como uma homenagem póstuma, né? Uma homenagem depois que alguém morreu, o biógrafo faz aí o relato, a história da vida de uma pessoa. E o texto ainda diz aqui na introdução: mas traça um perfil que diz muito sobre este gigante da fé que era Jó. Jó foi um homem diferente. Em que sentido? Ele era igual a todos os seres humanos. Ele era gente como a gente. Todavia, ele era diferente num sentido espiritual, distinto na sua espiritualidade. Através da leitura e do estudo de Jó, nós iremos perceber estas verdades. Não apenas possuía bens materiais, não somente tinha uma família bonita e sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. O comentarista vai deixar isso bem claro na introdução. Ainda que Jó, lá no capítulo 42, ele vai dizer que conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele caminhava com Deus, andava com Deus. Então ele diz que o conhecimento dele
passa a ser muito mais profundo. E nesta lição, nós iremos destacar aqui alguns traços da vida espiritual, da vida de Jó, que possam servir como exemplo para as nossas vidas. Hoje eu ministrarei a primeira parte, depois nós teremos o professor Abel ministrando o segundo tópico e depois o professor Vicente fazendo o fechamento no terceiro tópico. Então, no primeiro tópico, observe aí, ou acompanhe pela sua Bíblia, Jó capítulo 1, do versículo de 1 a 5, ou na sua revista, no primeiro tópico, um homem de caráter irretocável. O que significa isso? Um caráter que não requer retoque. As mulheres entendem muito isso quando elas fazem uma maquiagem, aí depois, num dado momento, elas vão ao banheiro e dizem: eu vou retocar a maquiagem, vou corrigir. E Jó não precisava desta correção, pois a Bíblia vai dizer bem claro, e aqui no tópico 1.1, que ele era um homem íntegro, falando de sinceridade. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. E como é importante, nós, como homens e mulheres de Deus, temos um caráter ilibado, uma vida ilibada diante do Senhor. Edvard Klump asseverou o seguinte: quer realmente conhecer o caráter de uma pessoa? Então espere, ela não vai conseguir por muito tempo esconder os seus princípios. Ou seja, basta você observar uma pessoa por um período de tempo e ela vai revelar quem ela é. Pode até esconder por um período, mas uma hora isso vem à tona. Então é muito importante nós observarmos as pessoas. E o mundo nos observa como cristãos. Por isso nós precisamos andar em integridade, em retidão, porque as pessoas estão olhando para nós. Paulo vai dizer que nós somos como uma carta aberta lida pelo mundo. O mundo lê a nossa vida. E se nós andamos corretamente, o próprio mundo dá testemunho de nós e testemunho de Deus. Agora, se não andamos corretamente, com certeza nós iremos acabar envergonhando o nome do nosso Deus. D.L. Moody, grande pregador, diz que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém nos vê. Ele usa a expressão que é aquilo que nós somos no escuro, diferente de reputação. O que é reputação? Reputação é aquilo que as pessoas dizem que você é, e caráter é aquilo que você é de verdade. E aí o comentarista vai trabalhar a questão do mau caráter, que é o oposto aqui de alguém como Jó, que tinha um caráter ilibado. Define uma pessoa que não merece confiança, o mau caráter, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Aqui o comentarista está destacando que caráter é um valor nobre, que é algo que nós precisamos zelar por ele. Porque aquele que é mau caráter, ele é mentiroso. Um cristão deve ser mentiroso, sim ou não? Não. A Bíblia diz que nós, quando nos convertemos, devemos abandonar, né, pastor Ricardo? A mentira. Feliz ver aqui o pastor Ricardo aqui, mãe Lisa ali, maravilha. Já estávamos com saudades. E uma pessoa que é mentirosa, ela não provém de Deus. Um desonesto, um cristão deve ser desonesto? Também não, pelo contrário, ele deve ser honesto em todo o seu procedimento, em todo o seu viver, nos seus negócios. Eu fico muito preocupado com crentes que fazem negócios, principalmente se a gente tem meio assim aquela dúvida se ele é crente de verdade. Por quê? Tem gente que tem o nome de crente, mas não tem um caráter cristão. E aí, na hora de negociar, ele dá balão nas pessoas, ele enrola.
Ele vende carro adulterado. Pastor, tem gente que tem loja de carro aí, misericórdia. É melhor você comprar de um ímpio do que você comprar de um cristão. E quantos de nós já ouvimos a seguinte frase: eu prefiro fazer um negócio com um ímpio do que com um cristão? Isso é uma vergonha. Entre aspas. Por quê? Porque um cristão de verdade, nós deveríamos dizer: não, eu prefiro fazer um negócio com um cristão, porque o cristão tem palavra. O cristão, ele vai agir com honestidade. Agora, o problema é quando essas coisas não são observadas. Muitas vezes é dissimulado, explora a boa-fé das pessoas, compra, não paga. Será que acontece isso? Acho que não. Graças a Deus aqui não acontece, né? Eu acho que só nas igrejas dos outros, que alguém compra e não paga, que ninguém precisa ligar dizendo: pastor, fulano aí da sua igreja comprou aqui e não pagou. Né? Graças a Deus isso não acontece, né? Então nós precisamos observar, porque isso muitas vezes depõe contra a fé que professamos. Então nós precisamos andar em honestidade, ter um caráter cristão, porque este é o propósito bíblico. E quando é um líder, pior ainda. Aí você pode maximizar isso daí, multiplicar isso daí por 100 vezes mais. Por quê? Porque o líder, ele está à frente. O líder é aquele que ensina. O líder é aquele que corrige. O líder é aquele que dá direção. Aí imagine você ter um líder que ele está falando, você fala assim: as palavras dele é uma beleza, mas na vida, a vida dele é toda torta. Quer dizer, olha que testemunho horrível. Ele está dizendo para a gente ser honesto, mas eu estou sabendo que ele é desonesto, que ele compra, não paga, que ele prega, mas não vive. Quer dizer, isso é terrível. Isso é um péssimo testemunho para o Evangelho. Então nós precisamos entender que esta lição é fundamental para poder avaliar e apurar qual tem sido o nosso caráter cristão. Qual tem sido a nossa conduta diante de Deus? O que as pessoas dizem de nós? É bem verdade que alguém pode dizer alguma coisa de você que não seja verdade, que não seja real. Mas quando isso começa a se tornar unanimidade, peraí. Aí será que todo mundo está errado e você certo? Aí a gente precisa pensar. Então nós precisamos ter um nome limpo. O cristão precisa ter um nome limpo, sim ou não? Precisa. Ele precisa comprar e pagar, sim ou não? Sim. Ele precisa ser visto tanto na sua comunidade como lá fora, como alguém que dá bom testemunho cristão, sim ou não? Sim. Então isso é muito importante. Valdenice Botelho, uma escritora, diz que o mau caráter sempre acha outro mau caráter que o admire e que o aprove. Você já viu isso? Parece que o mau caráter ele atrai o outro mau caráter para viver com ele. Até porque essas pessoas precisam se aproximar de pessoas que coadunam com as mesmas atitudes para poder validá-las. E de repente você vê alguém mau caráter e fala assim: mas se alguém mau caráter foi lá, mas o outro também é mau caráter, eles vão andar juntos. Porque o mau caráter não vai conseguir andar com quem tem um caráter correto. Porque a qualquer hora ele vai ser corrigido, ele vai ser repreendido, e o mau caráter não quer ser corrigido. E quando isso acontece na igreja, o que se faz? Sai daqui e muda para outro lugar. Aí vai se encostar lá perto de outro mau caráter. Porventura, se achar alguém que tem um caráter correto e corrigi-lo, daqui a pouco ele muda, vai para outro lugar. E ele esquece que à medida que ele muda, ele leva o problema com ele. Por quê? Porque ele é mau caráter. Infelizmente, na igreja evangélica existe isso. Não gostaríamos que existisse, mas infelizmente existe. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos aí, do capítulo 1 ao versículo de número, do versículo 1 ao versículo de número 5 do capítulo 1, nós vamos ver estas qualidades destacadas aí da pessoa de Jó. Em primeiro lugar, Jó
era íntegro. A palavra íntegro aqui no original hebraico significa inocente, sem culpa. No grego, mais precisamente na Septuaginta, que é a versão 70, traduzida do hebraico para o grego, tem o sentido de aletinós, da raiz aleteias. Tem uma palavra que Paulo escreve a Timóteo dizendo: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Aí vem a expressão aleteias, a palavra da verdade. Então a expressão aqui, aletinós, remete a alguém que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas suas intenções, afeições, diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. E fique guardado isso para nós. Nós não temos só uma responsabilidade com Deus, mas nós também temos uma responsabilidade social para com os homens. Eu me lembro um dia que alguém apareceu no escritório para poder fazer uma consulta de um trabalho. E aí, estava fazendo um negócio, ia fazer um contrato com uma pessoa. Aí a pessoa falou assim: dá para o senhor fazer uma pesquisa, tal, para ver se está tudo bem? Aí eu fiz uma pesquisa. E por infelicidade, a pessoa me disse com quem ela estava fazendo o negócio, antes mesmo de eu fazer um contrato e prestar o serviço. Aí me passou o nome, passou o CPF, RG, e eu fui fazer uma pesquisa. E essa pessoa é uma pessoa da nossa igreja. E quando eu fui ver, tinha 32 protestos. Aí eu falei para a pessoa, e a pessoa era ímpia, não era um cristão. Eu falei para ele: melhor você não fazer negócio. Porque como que você vai fazer um negócio com uma pessoa que tem 32 protestos? Aí ele disse: então está desfeito o negócio, não vou fazer mais não. Então veja como é sério isso. Eu tenho uma sócia que não é cristã. E parece que é uma coisa do capiroto. Porque todo cliente que dá problema com ela, o que é? Crente. E eu tenho que volta e meia corrigir e dizer: olha, assim como tem mal profissional em todas as áreas, tem mal crente, mal católico, mal espírita, tem. E eu tenho que toda vez corrigir. E aí ela fala: não, eu sei que tem pessoas, mas é que esse daí, ô pilantra, e vai na igreja. Olha como é ruim isso. Por quê? Porque as pessoas que mais dão problema são as pessoas que denominam, como bem colocou o pastor Ricardo, que se dizem crente, que se dizem cristãos. Porque crente, diz a Bíblia, até o diabo é. Ele crê e estremece ainda, diz a Bíblia. Precisam crer em Cristo como cristãos, mas viver ao exemplo de Cristo. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, Jó sendo íntegro. Segundo lugar, o texto diz que Jó era reto. A palavra hebraica iazar, alguém justo e direito. Na Septuaginta, no grego, usa a palavra aminemptos. Essa expressão possui o sentido de alguém irrepreensível. Alguém irrepreensível não é alguém que, num dado momento da vida, precisa ser corrigido ou repreendido por alguém. Mas a expressão irrepreensível é aquela pessoa que não é repreendida costumeiramente, que toda hora você tem que chamar atenção, que toda hora você tem que corrigir, que toda hora você precisa dizer que a pessoa precisa fazer o que é certo. Ora, se ela já está aprendendo, ela precisa praticar aquilo que está aprendendo, para que ninguém precise ficar lhe repreendendo o tempo todo, como uma criança que não tem conhecimento e você diz: não faz isso, daqui a pouco ela está fazendo, você vai lá e corrige, aí daqui a pouco ela está fazendo de novo, você vai lá e corrige, daqui a pouco ela faz, e é um exercício constante, e às vezes até cansativo, até que a criança entenda e não faça mais.
Jó era alguém que não precisava de repreensão naquilo que ele fazia e no seu procedimento. 1 Timóteo 3:2 diz: convém que o homem de Deus e o obreiro seja irrepreensível. Portanto, este homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Ainda Filipenses capítulo 2, versículo de número 14 a 16, na parte A, diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Redobre a sua atenção, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha como nós devemos ser no meio desta geração corrompida e perversa. Porque o mundo já é corrompido, o mundo já é desonesto, o mundo faz coisas que escandalizam. Agora nós não. Nós temos que viver diferente. A gente ficou desempregado. Agora o mau caratismo é alguém que deve e vira as costas, que se esconde. Quando vê alguém vindo ali, aquele é o meu credor, ele atravessa e entra na loja escondido aqui, disfarçando. Isso é ruim. Fazer de conta que se esqueceu, tem uma amnésia espiritual, né? Ele esquece das coisas. Não, gente. A palavra do cristão, diz a Bíblia, é sim, sim e não, não. O que passar disso, diz a Bíblia, é procedência, não ouvi, é procedência maligna. Então nós precisamos ter palavra. O cristão precisa ter palavra, sim ou não? Então olhe para alguém pertinho de você e fala assim: vamos ter palavra? Vamos ser firme na palavra? Aí ele diz: filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre os quais o qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. E eu concluo aqui com o tópico 1:3, que Jó era temente a Deus e desviava-se do mal. Diga comigo: Jó era temente a Deus e se desviava do mal. Fale para o seu irmão: vamos desviar do mal? Mas para desviar do mal precisamos ser tementes a Deus. Jó é descrito como alguém temente a Deus e que se desviava do mal. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é honrar a Deus em toda a sua vida. Estas palavras, de acordo com os termos relativos aqui do hebraico e também do grego, significa que Jó devotava a sua vida em culto, em adoração a Deus, e por isso mantinha o mal sempre distante da sua vida. E veja que quando os filhos faziam as festas, Jó dizia: vai que porventura eles tenham pecado, então eu vou já oferecer um sacrifício por cada um deles, vou orar por eles. Jó acordava de madrugada e clamava pela sua família, pelos seus filhos. Tamanho era o temor de Deus, caso os filhos tivessem feito alguma coisa errada. Ele já orava e já apresentava um sacrifício do Senhor para que nada de mal acontecesse. Isso mostra, conforme as Escrituras, que antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos temer a Deus. Sendo assim, Jó era um homem sincero, com caráter ilibado, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Professor Abel, com oportunidade. Maravilha, a paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Quem eu não cumprimentei no comecinho, não tinha chego. Vamos cantar um hino para a gente
adorar o nosso Deus com as nossas ofertas. Quem trouxe dízimo quiser entregar também. É um momento em que nós vamos adorar a Deus com nossas ofertas financeiras. E em seguida já entro com o segundo tópico. E é importante que os irmãos entendam, como eu falei na semana passada, que todo investimento que é necessário fazer, principalmente para o departamento infantil, as nossas crianças que estão tendo aula, isso, por favor, Tadeu, que está tendo aula aqui no prédio ao lado, todo o material que é comprado, todo o investimento é feito com dinheiro da Escola Bíblica Dominical. Que dinheiro é esse que vocês ofertam? Então é um dinheiro que está sendo investido principalmente nas crianças. E no 133, não sei se o Valmir tem condições de colocar para a gente, no hall do livro, diz assim, este hino. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor, por isso damos glórias e grande louvor. Teu nome escrito, irmãos, está no Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh glória, aleluia, amém. Alegres nós andamos na graça do Senhor, e nele nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmãos, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmãos, está no céu. Oh glória, aleluia, amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmãos, está nos céus. Oh glória, aleluia, amém. Contentes levantemos os olhos para os céus, escrito nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmãos, está nos céus. Oh glória, aleluia, amém. Teu nome está escrito lá? Oh, assim é bom demais, né? A esperança nossa. Muito bem. Vamos aprender um pouco mais com Jó. Agora nós vamos ao segundo tópico. Muito bem, queridos. Eu acho interessante o tema da lição de hoje, que é o seguinte: quem era Jó? Por que é importante isso para nós? Porque cada um de nós precisamos saber muito bem sobre a nossa identidade. Quem você é diante de Deus, quem você é diante dos homens. Porque esse conhecimento de quem você é, da sua identidade, nos fará ter comportamentos dignos de honra. Ao contrário do que o pastor citou aqui vários exemplos há pouco. De cristãos, também o pastor Ricardo já nos corrigiu, cristãos entre aspas. Porque é isso. Muitas pessoas que são cristãos só por nome, acabam queimando o filme de toda a cristandade, por causa desses atos desonrosos que essas pessoas praticam aí fora. Saber quem nós somos vai nos ajudar a ter relacionamentos humanos de qualidade, sabe?
sabe, de bons exemplos. E também, assim como foi com Jó, vai nos capacitar a deixarmos um legado espiritual para gerações que nos sucederem. Prova disso é o próprio Jó, né? Quem somos nós? É uma pergunta. Porque eu preciso saber quem eu sou. Quem você é? É uma pergunta filosófica, né? Os filósofos antigamente falavam: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui na Terra? Mas o cristão mais simples conhece essa história. Quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos filhos e filhas de Deus. Ponto. Aí, nós temos que agir como tal. Esse é o problema. Pessoas que se dizem filhos e filhas de Deus, porque quando você fala eu sou cristão, você está falando eu sou filho de Deus. E começa a fazer coisas erradas, queima todo o filme, como eu falei quase agora. Então nós precisamos ter consciência e certeza de que nós somos filhos e filhas de Deus. E viver como tal. Não com soberba, não com mentira, não com enganos, como o pastor falou aqui, mas sim, com humildade, com paz, com amor, com bondade, com misericórdia, com honestidade, com integridade, como foi Jó, e todas as demais qualidades que nós herdamos de Deus quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Que é isso que quer dizer a imagem e semelhança de Deus. Esse caráter todo que nós recebemos de Deus. E só podemos vivê-los de acordo com o que o Espírito Santo convive conosco, vive em nós. Senão, humanamente falando, nós somos pecadores. Nós estamos aqui para errar, para pecar mesmo. Mas quando o Espírito Santo habita em nós e nos domina, aí a gente começa a eliminar as coisas que não prestam. Porque está inserido em nós. Nós temos dentro de nós, irmãos, uma coisa chamada natureza do pecado. E nós temos que lutar contra essa natureza todo santo dia. Senão é essa natureza que vai fazer você mentir, você ser desleal, desonesto e tantas outras coisas que acaba fazendo mal ao nome de Cristo. Muito bem. Jó viveu assim. Por isso, hoje nós estamos aqui debruçados sobre a história de Jó, estudando o legado espiritual que ele deixou para a gente. Mesmo milhares de anos depois da passagem dele aqui na Terra. Porque Jó viveu muitos e muitos anos atrás. E hoje nós estamos aqui estudando a vida dele para aprender como ser cristão verdadeiro, não cristão nominal. Ok? Muito bem. Nós temos um ditado muito conhecido, um ditado popular que diz assim: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quem já ouviu esse ditado aí? É verdade. Porque muitas pessoas, quando prosperam financeiramente, profissionalmente e até mesmo, professores, ministerialmente, no contexto eclesiástico, no contexto de igreja, essas pessoas se revelam pessoas com defeitos de caráter, com mau caráter, quando eles conseguem conquistar um determinado sucesso. E aí um grande problema. Jó vai nos ensinar que é possível e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso, como o pastor já bem falou há pouco. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, que o amor ao dinheiro, preste bem atenção aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não tem problema nenhum a pessoa ter bastante dinheiro. Eu também quero ter bastante dinheiro, se Deus me permitir. Quero ser rico, quero ser milionário, se Deus me permitir. Mas o problema é o seguinte: quando a pessoa põe o seu coração, sabe, o seu sonho, a sua esperança, a sua confiança naquilo que ela conquistou, no dinheiro, na fama, seja lá o que for. Esse é o grande problema. E a Bíblia vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Isso acontece devido ao apego, devido à ambição que pode ser despertada no ser humano diante do dinheiro ou de outros bens de valores. Por isso que o nosso Senhor tem que ser Jesus, não o dinheiro, não a fama, não o seu alto status social que porventura a gente possa conquistar. Então essa disposição pecaminosa que tem dentro de nós, chamada natureza do pecado, ela pode destruir a nossa integridade e a nossa piedade. Mas a história de Jó vai nos ensinar que é possível viver de forma íntegra, próspera e piedosa quando se tem o temor de Deus. Muito bem. Aí o ponto 2, que é o meu ponto que eu tenho que falar, nós vamos ver que Jó foi um homem sábio e sincero, ou sábio e próspero, melhor dizendo. Tá? E aí o autor vai falar uma coisa muito interessante aqui, que existem pessoas que são ricas, mas mesmo sendo ricas, elas não são nem sábias, nem tampouco prósperas. Elas possuem conhecimento, mas não entendimento.
São pessoas que possuem riquezas, mas não prosperidade. Olha que coisa maluca, né? Mas vamos entender um pouquinho aqui. Queridos, a verdadeira sabedoria vem de Deus. E essa sabedoria que vem de Deus, ela se opõe a outras duas sabedorias. Sabedoria humana e sabedoria diabólica. A sabedoria de Deus está infinitamente acima da sabedoria humana e da sabedoria diabólica. A Bíblia diz que é possível nós adquirirmos essa sabedoria divina, porque Deus dá liberalmente a quem pede. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Então, o fato de eu frequentar uma faculdade, como eu frequentei, muitos irmãos frequentaram, ou um curso técnico, ou adquirir conhecimento, não significa que você tenha sabedoria. Sabedoria é uma outra coisa. Tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Tem um dom, sabe, um conhecimento que ele adquiriu ao longo de anos de estudo, mas quando vai aplicar aquilo, aplica sem sabedoria. É o caso de, por exemplo, a bomba atômica. Imagina o cara que descobriu que um átomo poderia ser dividido e ele conseguiu descobrir nos estudos e de repente surge a bomba atômica e lá na Segunda Guerra Mundial os camaradas jogam essa bomba atômica em cima da Nagasaki, Hiroshima e destrói. O conhecimento que adquiriu foi usado com sabedoria? O que vocês acham? Não. Então, queridos, ter conhecimento não significa que você tenha sabedoria. Muito bem. Jó tinha muita sabedoria porque ele temia a Deus. O livro de Provérbios afirma que o temor do Senhor, o pastor já falou isso quase agora, é o princípio da sabedoria. E temor de Deus não é ter medo de Deus, é você honrar a Deus, respeitar a Deus, confiar em Deus. Então o temor do Senhor, quando você confia, quando você vive para agradar a Deus, quando você vive fazendo aquilo que Deus nos ensina a fazer, nós estamos sendo pessoas sábias. Muito bem. A prosperidade bíblica, né? Tem muita gente que tem uma dificuldade grande de entender o que é prosperidade. Tem muita gente enganada, achando que prosperidade está ligada à riqueza financeira. Nem sempre, como muitos pensam. A prosperidade bíblica, meus irmãos, é aquela que diz respeito principalmente a questões espirituais. Olha que Paulo vai falar em sua carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Paulo diz assim: Deus já abençoou a igreja com toda sorte de bênçãos espirituais. A verdadeira prosperidade, guarde isso, meus irmãos, é ou está ligada às questões espirituais. Olha que Pedro vai falar em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3 a 4. Ele diz assim: Deus nos fez participantes da natureza divina. Coisa linda. Os mistérios de Deus que estavam insondáveis, que estavam, escondidos, Deus revelou para nós. E hoje nós temos essa vida espiritual, nós temos essa natureza de Deus em nós. Isso é ser próspero, meus irmãos. Independente se eu estou empregado, se eu estou desempregado, se eu ganho 1.000, ou se eu ganho 10, ou se eu ganho 100 mil por mês. Independente disso, a prosperidade é você poder viver, servindo ao Senhor. E nós tem mais algumas coisas aqui. Precisamos entender que Deus é soberano. E Deus domina a vida de todos. A uns, Ele permite que tenha riquezas. A outro, Ele não permite. Ele é soberano. Agora, o fato de eu não ter riqueza não significa que eu não seja próspero se eu estou em Jesus. Ser financeiramente rico não significa necessariamente que nós sejamos prósperos. E o oposto também é verdadeiro. Ser financeiramente pobre não significa necessariamente que nós somos desfavoráveis. Diante de Deus, não. Porque a minha riqueza verdadeira está na glória. E a Bíblia vai me orientar a isso. Invista, para que você junte tesouro no céu. Não quer dizer, logicamente, que eu não queira ou que eu não deseja ter coisas aqui na terra. Ser próspero, meus irmãos, é poder ser herdeiro do reino dos céus, junto com Cristo, como a Bíblia diz, e ser grato por aquilo que nós possuímos hoje. Aí você pode olhar para a sua vida e falar: mas o que eu tenho hoje não me satisfaz. Aí você pode perguntar: será que eu posso ter mais, o desejo de ter mais do que aquilo que eu tenho hoje? Sim, claro que você pode. O que eu não posso é vender minha alma para o diabo para eu conquistar algumas coisas. Quando eu falo vender o diabo, a alma ao diabo, é figurativo, viu, irmãos? Para você adquirir riquezas. Não, a sua confiança tem que estar em Deus. E eu posso ter desejo de ter mais? Posso. E eu vou colocar diante de Deus: Senhor, eu quero morar numa casa melhor, eu quero comprar um carro melhor, eu quero ter um salário melhor.
Mas muito obrigado pela casa que eu tenho hoje, pelo carro que eu tenho hoje, pelo emprego que eu tenho hoje. Isso é ser próspero, irmão. É você reconhecer o que você tem hoje, vem de Deus e ser grato por isso. Ah, mas eu quero mais. Não tem problema nenhum você querer mais. Põe diante do Senhor. Só que esteja disposto também a ouvir a resposta dele. Deus pode dizer para você, você não tem condições de ter mais do que isso. Porque se eu te der mais do que isso, você me abandona. Um exemplo só que eu estou dizendo aqui. Porque Deus é que conhece o meu coração e o seu coração. Deus sabe até onde eu consigo suportar as tentações, quando se tem muito dinheiro, no caso aqui, ou não. Então Deus às vezes segura ou às vezes solta. Mas o problema é as pessoas acharem que, e mais do que isso, as pessoas ensinarem algumas denominações que o crente não pode ser pobre, que o crente não pode passar necessidade, que o crente não pode perder emprego. Isso é uma falácia. Porque a Bíblia diz que nós teremos aflições, nós teremos aflições aqui na terra. Então, queridos, ser próspero é você ser grato a Deus por aquilo que você tem hoje. Sejamos prósperos espiritualmente em Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida conforme o propósito de Deus. Então, queridos, Jó, ele se distingue, ele se diferencia nesse aspecto. E olha que ele era muito rico, nós vamos citar daqui a pouquinho as posses de Jó. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. E a Bíblia afirma que Jó era o maior de todos os homens que habitavam na região dele, lá na região do Oriente. E maior aqui, olha o que o autor vai dizer que interessante, não está dizendo apenas em questões de bens materiais. É muito mais do que isso, mas está falando principalmente sobre a sabedoria que Jó tinha. Jó, ele era mais importante em sabedoria, em riqueza, em piedade, do que qualquer outra pessoa daquela época e daquela região. Isso fazia de Jó um homem proeminente, ou seja, um homem ilustre, um homem notável, um homem superior. E também, onde é que eu estou aqui? A quem as pessoas recorriam frequentemente em busca de conselhos e orientação. Abra comigo, por favor, Jó capítulo 29. Que coisa linda aqui, ó. A epígrafe desse capítulo 29 diz assim: lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Ou seja, aqui Jó já estava no auge do sofrimento dele, já não tinha mais riqueza, não tinha mais filhos, já não tinha saúde mais. Ele então se lembra de quando ele era rico, de quando ele era próspero. Olha que coisa interessante. É muito grande esse capítulo, não vou ler ele todo, ele é até o capítulo 25, mas eu separei alguns versículos que dá para a gente identificar Jó sendo próspero, Jó sendo sábio e Jó sendo piedoso. Olha só o que diz do versículo 1 ao versículo 5. E perceba também aquilo da aula passada que eu falei da questão da poesia. Esse texto aqui já é poético. Essa parte do livro de Jó já é poesia pura. E prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Isso aqui está falando de prosperidade. E aqui nem falou das riquezas de Jó. Ele está falando dos meninos dele, dos filhos dele em volta dele. Ele está falando do segredo de Deus que havia sido revelado para ele. Ou seja, o segredo de Deus estava na minha tenda, ou seja, na minha casa. Ele está falando da luz de Cristo, da luz de Deus no caso, né? Que iluminava ele nas trevas do mundo. Isso é prosperidade. Você ter condições de ter relacionamento com Deus. Você ter certeza de que Deus não vai te deixar padecer. Quem não lembra, não sei se foi Salomão ou se foi Davi que escreveu: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, tudo que vocês já me ouviram falar várias vezes isso aqui, tudo que nós precisamos, Deus não vai deixar faltar. Tudo que nós desejamos, nós podemos colocar diante de Deus, Ele pode dar ou não. Mas o que nós necessitamos? Uma vestimenta, uma roupinha para usar, um prato de comida para comer, um pão com manteiga. Isso não vai faltar na sua vida. É claro, eu sempre brinco com essa ilustração. Eu tenho um desejo de ter um Nike, um tenão bonito, cor de abóbora e verde limão. Aquele para chamar atenção mesmo. Isso é uma necessidade ou é um desejo? Isso é um desejo. Aí um vizinho bate na sua porta: ô querido, eu estou com um tênis aqui, meia vida aqui, usado, e eu comprei um novo, não tá servindo mais para meu filho, você quer usar?
Aí o cara olha aquilo, poxa, mas eu queria um tênis Nike, cor de abóbora e verde limão. Mas olha, irmãos, a necessidade dele é ter um tênis no pé. E Deus mandou um tênis para ele. Não era do jeito que ele queria. Então nós temos que estar muito bem claro daquilo que é necessidade, daquilo que é desejo no nosso coração. O que você precisa, necessita para viver, Deus não vai deixar faltar. Aquilo que você deseja, ponha diante de Deus. Ele dá ou não. Amém? Estão comigo? Maravilha. Então, queridos, Jó ele era um homem próspero. O ponto 2, Jó era um homem próspero. Não era apenas rico, mas sobretudo próspero. Além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres, que morreram no mesmo dia, numa festa que estava fazendo na casa de um dos filhos de Jó. Caiu a casa lá, matou os 10 de uma vez só. Coisa do capeta, que estava tentando fazer Jó blasfemar contra Deus. Para os padrões da época, era uma família ideal. Que na época bíblica, quanto mais filhos você tinha, mais próspero, entre aspas, você era. Ele também era um fazendeiro muito bem sucedido. Olha o que Jó tinha, como eu falei para vocês, que ia citar as posses de Jó. Ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Jó tinha uma empresa na casa dele, de empregados. Fazendeiro, que nem o Ricardo. Um pouquinho menos que o Ricardo, né? Muito bem, queridos. Então, ele era próspero, tanto financeiramente, só que muito mais importante, ele era próspero no sentido espiritual, porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha temor de Deus, ele se relacionava com Deus, embora de uma forma talvez não tão perfeita, que no final do livro dele ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, o pastor disse isso hoje meus olhos te veem. A experiência que nós temos com Deus muda totalmente a nossa visão com relação a Deus. Então Jó ele era conselheiro, ele era um homem próspero, e ele era sábio, próspero, e o último lugar, para eu encerrar minha parte aqui, ele tinha uma prosperidade baseada no ser. E aqui entra uma questão muito, muito atual, meus irmãos. Por quê? Porque hoje o ser humano ele é avaliado pelo que ele tem e não pelo que ele é. Logicamente, na visão do mundo. Então, se uma pessoa tem posse, se ele tem, sei lá, casa na praia, casa com piscina, carro importado e tudo mais, todo mundo quer estar perto. Não importa quem ele é, como ele conquistou isso aí. O importante é que ele tenha. Na visão de Deus, isso é totalmente furado. Nós temos que ser prósperos naquilo que nós somos, não naquilo que nós temos. Porque pode ser que você não tenha nada, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Pode ser que você não tenha o que você sonha ter, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Então é isso que Jó quer nos ensinar na vida dele. Portanto, ele possuía um grande patrimônio, uma bela família, mas a sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa que ele tinha com a família, com os negócios e principalmente com Deus. Porque você pode conquistar a vida inteira. Jesus falou isso. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no fim perder a sua alma ou perder a sua salvação? Então, queridos, o mais importante para nós, a prosperidade verdadeira, é aquela que nos faz ter relacionamento íntimo com Deus. Sabe, relacionamento, comunhão, vida com Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter. E olha que ele tinha muito, nós acabamos de ler. Era rico, mas a prosperidade dele estava baseada principalmente em quem ele era. Um homem reto, íntegro e temente a Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a ser assim. Homens e mulheres íntegros, fiéis ao Senhor, temente a Deus, de forma que a sociedade veja Jesus na sua vida e na minha vida. Sabe, na faculdade, na escola, no cursinho, sabe, no lazer, no futebol com os amigos, na roda de churrasco. Que a luz de Cristo brilhe na sua vida como brilhava na luz de Jó, na vida de Jó. E que Deus nos ajude, meus irmãos. Porque um dia, a Bíblia diz, todos nós daremos conta no que nós fizermos, naquilo que nós formos aqui na terra. Sejamos igual a Jó. Amém? Deus abençoe a todos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor.
Somos gratos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos na sua casa para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Para mim é meio difícil, dois gigantes ali da palavra ali, a gente se torna pequenos aqui. Mas graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se faz presente nesta manhã. É verdade que precisamos nos despertarmos para aprender a palavra de Deus. E nesta manhã, como nós estamos aprendendo sobre a vida de Jó, até eu falei para o Abel ali, o tempo é muito pouco, muitas das vezes, para a gente falar ou relatar sobre tudo que foi Jó, tudo que ele tudo que ele fez, tudo que ele se dedicava pela sua casa e pela sua família. E nesta manhã, o terceiro ponto da nossa lição, ele vai falar de um homem dedicado à família. E um homem de profunda piedade. E dentro desse tema, nós temos o subtema, né? Que o primeiro é um homem dedicado à família. E nos dias atuais, a família, ela tem que ser a base de tudo na nossa vida. Uma família que vai bem, a igreja também ela vai bem. Uma família que ela é abençoada por Deus, ela consegue abençoar outras pessoas. E quando a família passa por alguma dificuldade, precisamos estarmos unidos para vencermos como família. E olhando a história de Jó como um pai, como dedicado à sua família, a Bíblia ela vai nos relatar que Jó, ele sempre se dedicava pela sua família. Há de ver que ele era um homem próspero, era um homem de negócio, era um grande empresário, mas ele tinha tempo para a sua família. E hoje, nos dias atuais que estamos vivendo, está faltando isso muitas das vezes para muitos lares, muitas famílias, é tempo com a família. A correria do dia a dia, entendemos que o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, e aí aquela correria do dia a dia, e muitas das vezes falta-se o tempo para termos tempo com a nossa família. E nós aprenderemos nesta manhã que Jó, em meio às suas tantas responsabilidades que tinha, ele tinha o tempo para orar, para sacrificar pela sua família. Diz aí a palavra do Senhor: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, os sacrificava e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo ao número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Então você há de ver que Jó, ele tinha uma responsabilidade. Há de ver que os filhos de Jó, eles não faziam banquete com os ímpios, irmão. Era com a família, era uma família festiva, era uma família alegre, era uma família que gostava de estar na casa do outro irmão, festejando, fazendo um churrasco, tomando um refrigerante, se alegrando. Isto era a família de Jó. Então isso é família, irmão, e família é isso. Então Jó se preocupava que neste momento da alegria dos filhos, eles pudessem ter pecado contra Deus. E a Bíblia vai dizer que Jó oferecia sacrifício continuamente pela vida dos filhos. E eu pergunto para você nesta manhã, qual foi a madrugada que você levantou para orar pelos seus filhos? Qual foi a madrugada que você se dedicou 2, 3 horas para orar pela sua família? Jó fazia isso, irmão, continuamente, oferecendo pelos seus filhos e orando por eles e dedicando ao Senhor. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, mas se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, se o cristão, ele não cuida do seu lar, não cuida da sua família, a Bíblia está dizendo que é pior do que o infiel. Então, nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar da nossa família. Eu lembro que quando éramos pequenos em casa, e não era pouco, o pai ganhou até de Jó. Jó tinha 10, meu pai é 16. Então, você vê que era uma família grande.
E muitas vezes meu pai sempre falava para a gente: filho, quando você casar, dedique pela sua família. Independente da situação que você esteja vivendo ou passando, valorize a sua família. Eu tenho uma família pequena, de 2 filhos, mas eu procuro conseguir passar o que meu pai passou para nós quando éramos pequenos. Então, família, irmão, ela é tudo na nossa vida. Se nós não estamos bem, se a nossa família não está bem, se alguém não está bem da nossa família, nós precisamos entender o que é que está acontecendo com esta família. E há de ver que nos dias atuais ao qual vivemos, muitos deles não mais querem cuidar dos seus filhos ou da sua família. Muitos passam para o pai ou para o avô, para o avó, para cuidar dos seus filhos, porque tem que trabalhar, tem que correr atrás, até entendemos isso. E aí nós passamos para terceiro tomar conta dos nossos filhos. Só que a formação dessa criança, o caráter dele, ele vai formando no decorrer que ele vai desenvolvendo e aprendendo com aquilo que ele está vendo à sua volta. E muitas vezes, quando ele chega numa estrutura maior, ele vai entender que tudo que ele não aprendeu praticamente dos seus pais, mas aprendeu do seu avô, mas aprendeu da sua avó, quando estavam ali sendo criados por eles. Então nós precisamos entender, temos que trabalhar? Temos que correr atrás do nosso pão de cada dia? Temos, mas precisamos entender que nós somos família, precisamos sentar à mesa e entender que precisamos dialogar, conversar. Eu não sou muito de conversar, eu sou mais assim, até meus filhos entendem isso, que muitas vezes a gente não conversa, mas muitas das vezes eu estou ali orando, muitas vezes tem alguma dificuldade, eles nos chamam: pai, ora comigo aqui, eu preciso que Deus resolva essa causa, e nós estamos sempre ali dispostos a conversar, a orar por eles e interceder por ele para Deus dar a vitória. E ainda vai dizer que o cuidado de Jó com a sua família reflete os ensinamentos de Paulo ao jovem Timóteo, quando nós acabamos de ler. É impossível que o Paulo ele se lembrasse do cuidado de Jó para a sua família. Não importa qual seja a época ou ano e data, a Bíblia é tão atual quanto ao jornal de amanhã. A Bíblia ela é tão atual, irmão, como se você pega o jornal amanhã e você vai ler as notícias do dia a dia, do seu decorrer, da sua semana, que você quer saber o que está acontecendo no mundo. E aí a Bíblia ela é um livro muito especial para a nossa vida, ela tem a resposta para todas as indagações que nós precisamos. Salmo de número 128, até também conhecido como o Salmo da família, o salmista ele vai dizer que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te será bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, tu verás os bens de Jerusalém e todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então a família, quando ela está bem alicerçada nos pés, na casa do Senhor, é uma família abençoada pelo Senhor. Então, dentro desta expectativa que Jó ele passa para cada um de nós nos dias atuais, a história da vida de Jó não é uma história de carochinha, é uma história real, não é uma história fictícia. Eita glória! Então, não é uma história contada por alguém que realmente contou assim a léu. Não, é uma história real, irmão. E Jó, ele nos deixa aqui um exemplo muito lindo para a nossa vida como pai, como família, de nós nos dedicarmos a sermos mais presentes em tudo quanto a nossa família e os nossos filhos estão fazendo. Segundo ponto aí, do terceiro parágrafo diz: um homem de uma moral e piedade. A palavra piedade pode ser traduzida como amor
pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus, pela obra de Deus e por Deus. Jó conseguiu ser tão dedicado à sua família e amigos pelo fato de, antes de tudo, ele ser dedicado a Deus. Este é um segredo que poucos enxergam. Jó, ele era dedicado antes de tudo, do ser, ele era conhecido por Deus. Se você quiser ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom amigo, um bom funcionário, um bom pai, uma boa mãe, um bom servo ou uma serva de Deus, seja antes de tudo dedicado a Deus. Em outras palavras, seja alguém piedoso, de moral cristã. E nós aprendemos nesta manhã sobre isso, caráter, moral e piedoso. Piedoso não é você se isolar e dizer que você é santo. Piedoso é como Jó, vivia em uma sociedade, mas era um homem piedoso e temente a Deus e desviava-se do mal. Tem muitas pessoas que nos dias que estamos vivendo, ele disse, eu estou me separando para Deus. Aí se isola, não vem na igreja, não vai na casa de ninguém, não conversa com ninguém, porque ele diz, agora eu estou sendo uma pessoa piedosa, eu quero ser santo. E isso não é o sentido que a Bíblia está colocando aqui. Nós precisamos ser, podemos ser uma pessoa obediente a Deus, piedoso ao Senhor, mas reunido e unido com todos nós juntos, servindo ao Senhor. E isso é ter um moral cristã, irmão, na nossa vida. E Jó, ele se destacava nesse ponto da sua vida. E muitas das vezes hoje, a gente vê muitos cristãos que eles se separam tanto ao ponto de muitas das vezes esquecer até da sua família. E estamos vendo até hoje muitas pessoas perdendo a sua família, porque ele diz que ele tem que fazer a obra de Deus. A obra de Deus não é você abandonar a família. Fazer a obra de Deus não é estar longe da família. Tem dia que sim, podemos estar em algum momento distante da família, mas aqueles que pregam, aqueles que exercem a função de ministrar a palavra do Senhor, ele precisa, além de tudo, saber que ele tem uma família. Eu vejo pessoas que saem para ministrar a palavra de Deus e ficam 15, 20 dias fora de casa e não cuida da sua família. Eu lembro que recentemente, alguns tempos atrás, nós fomos numa cidade pregar a palavra do Senhor e chegando lá nós conversando com o senhor da casa e ele disse, olha, passou um pregador aqui de lá da sua cidade e ele até falou o nome da pessoa, não vou aqui falar por falta, por ética, mas ele disse assim, esse camarada, ele veio aqui, pregou e ele ficou aqui, acho que 2 semanas na minha casa, comendo, bebendo, dormindo. E além de tudo, ele começou a se engraçar com a minha empregada. Foi ao ponto que a minha empregada chegou para mim e falou assim, olha, se o Senhor não mandar este homem embora, eu vou embora daqui. Então você vê que, muitas das vezes, irmãos, existem pessoas assim. Você fala, mas ele é crente, é cristão, mas é como que o pastor já falou nesta noite. Temos as pessoas de uma boa índole e temos as pessoas da má índole. Tem as pessoas de um caráter irrepreensível, mas tem pessoas que não têm caráter nenhum. Então nós precisamos conhecer quem que nós estamos colocando dentro da nossa casa. Se esse irmão conhecesse realmente quem era a pessoa, talvez ele não deixaria entrar dentro da sua casa e passar muitos dias ali, comendo, bebendo e acordando tarde e ainda se engraçando com aquilo que não deveria se engraçar. Terceiro lugar e último aí deste tópico, diz, um homem de vida consagrada. Tem alguém aqui que tem uma vida consagrada? Amém? Maravilha. Se você não tem, procura fazer isso. Consagrar a sua vida e dedicar a sua vida ao Senhor. A Bíblia vai dizer que nós precisamos nos consagrar para estarmos servindo ao Senhor. Diz aí nesse tópico, certa vez o sacerdote, aqui é uma ilustração de um sacerdote católico, nem vou me aqui atrever falar o nome dele, que é meio difícil, mas ele disse, se alguém merecer ficar gravado na nossa mente, ele diz, certa vez um sacerdote
Van Gogh, acho que aqui é o Van Basta, disse que algo que merece ficar gravado em nossa mente. Os que amam a Deus são os mais sábios os que amam a Deus são mais que sabem sobre Deus. Aí ele diz aqui, põe uma interrogação, os teólogos devem ouvir isso. Jó, ele não conhecia Deus simplesmente de Deus o abençoar, de Deus o prosperar, de Deus ser uma bênção na vida dele. Jó conhecia Deus de saber que Deus estava com ele a todos os momentos. E até o pastor relatou aqui que Jó, lá no final do seu capítulo, ele vai dizer que antigamente eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos ele vê, porque Jó, ele tinha também como Deus que o abençoava, mas ele viu agora Deus agindo na vida dele. E nós precisamos entender que muitas das vezes as pessoas, ele conhece a Deus de ouvir alguém falar. Eu conheço Deus, Deus é isso, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é paz, Deus é graça, Deus é alegria, Deus é bondade. Mas de você conhecer a Deus, de você caminhar com Deus, de estar conhecendo a Deus na sua integridade, conhecer o caráter de Deus, a maneira que Deus age, como Deus procede, e isso faz toda a diferença. E muitas vezes nós entendemos que muitas pessoas conhecem Deus de ouvir falar, mas não de andar com Ele. E esta frase, ela faz muito sentido, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que sabem muito sobre a palavra de Deus e têm muito pouco conhecimento, e muito conhecimento da Bíblia, mas não amam a Deus na mesma proporção que seus conhecimentos bíblicos. Estamos cansados de ouvir isso. Pessoas conhecem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas muitas das vezes não conhecem o Senhor da Bíblia. Conhece o Salmo de número 23, mas não conhece o Senhor do Salmo 23. E muitos são teólogos, conhecedores, ensinadores, mestre em ensinar, mas não conhece realmente quem é o Deus que ele está servindo. E aí, quando você vê, muitas das vezes aí, na mídia, algumas coisas, fulano de tal, aconteceu isso na vida dele. Mas não era uma pessoa que falava, que ensinava, que pregava, que tinha tantos adjetivos maravilhosos da sua vida? Sim, mas a questão aqui é da vigilância, irmão. Você muitas vezes conhece tudo da palavra, mas você não vigia, você não ora, você não consagra, você não tem uma vida íntegra com Deus. Como o pastor falou, muitas vezes mentem, enganam, trapassa, faz tantas coisas, aí muitas vezes vem algumas dificuldades e aí a máscara dessa pessoa cai. Jó certamente era um homem, ou era alguém que amava a Deus, e o seu exemplo deve ser um modelo para todos aqueles que servem a Deus. Aqueles que realmente amam a Deus, levam uma vida consagrada, ou seja, se separam de tudo aquilo que Deus não se agrada. A palavra consagrado tem o significado de se tornar sagrado, dedicado, portar-se de forma a ser aceito por Deus. Então é esta a questão de você ser consagrado a Deus. Uma pessoa de um modelo exemplar para todos. Essa semana eu tive uma experiência muito linda na minha vida, talvez coisas que acontecem com a gente. Uma moça ligou para mim, que alguns tempos atrás eu fiz um serviço para o seu pai, e até eu contei aqui um dia que esse pai dela ficou doente, e ele falou para o seu genro, falou, olha, se você tiver alguém em Taubaté que você possa contar, conte com o Vicente e com o Esmeraldo, que é eu, meu irmão. E aí essa semana essa moça ligou, falou assim, olha Vicente, eu preciso que você faça algum serviço lá na casa, que você sabe, meu pai morreu, e ele deixou para nós aqui que vocês eram uma pessoa de um caráter, de uma honestidade, que nós podemos contar com vocês aí em Taubaté. Eu falei, nossa, isso aí alegrou o meu coração, porque muitas vezes, irmãos, nos dias que estamos vivendo, até dentro da nossa profissão de pedreiro, que muitas vezes as pessoas, ele fala assim, mas
pedreiro foi lá em casa, fez uma porcaria, não se dedicou, não foi uma pessoa honesta, passou a perna. Mas também na nossa profissão existe pessoas honestas, existe pessoas de caráter. Talvez você não conheça, mas existe muitos que muitas vezes não leva. Eu trabalhei numa empresa há 15 anos, muitas vezes eu chegava com um prego num bolso da minha calça. No dia seguinte eu retornava e deixava o prego na empresa, porque não era meu, irmão. Então eu preciso entender: o que é meu, o que não é meu, não é meu. Então você precisa ser uma pessoa de um caráter exemplar. Não estou colocando aqui para me vangloriar, porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é para ele, irmão. E eu concluo nesta manhã dizendo: a história de Jó nos faz compreender a importância de ter um coração firmado em Deus. Assim, diante de qualquer situação, se as nossas raízes estiverem bem firmadas em Deus, jamais nós desviaremos da presença do Senhor, aconteça o que acontecer. Mateus capítulo 7, verso 21 em diante, vai dizer do homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e o outro que edificou a sua casa sobre a areia. E você conhece qual foi o resultado de ambas casas. Que nós possamos edificar com certeza a nossa casa, a nossa família, a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém. Maravilha. Quantos querem agradecer ao Senhor nesta manhã? Vamos concluir aqui, relembrando aquilo que nós aprendemos nesta manhã, destacando pelo menos esses 3 aspectos imprescindíveis, importantes na vida desse personagem Jó. Primeiro, o seu caráter. Nós precisamos ter um caráter cristão. As pessoas precisam nos reconhecer, cujas nossas atitudes sejam atitudes que dignificam o nome do Senhor. Que sejamos honestos, que sejamos verdadeiros, que as pessoas possam dar testemunho do Deus que nós servimos através da nossa vida. Perfeitos não somos. Temos falhas, sim. Podemos errar, sem dúvida. Quem não é passivo de erro? Mas, como cristãos, precisamos ter como modelo a Cristo e estes homens e também mulheres de Deus na Bíblia que nos deixam grandes ensinamentos e que nós possamos ter um verdadeiro caráter cristão para podermos representar bem a Cristo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo nesta terra, representar bem a Cristo nessa terra. Quando o escritor aos Hebreus, ele escreve, ele vai dizer algumas palavras a respeito disso, a importância de revelarmos Cristo à sociedade. Depois Paulo também escreve a importância que muitas vezes ele via como se Cristo rogasse, como o Senhor rogasse, para que ele desse bom exemplo onde ele estava ministrando a palavra. Por quê? Mais do que aquilo que a gente fala, mais do que aquilo que a gente ensina, a maior mensagem que nós pregamos é aquilo que a gente vive. A nossa vida deve falar mais alto do que as nossas palavras. Graças a Deus, quando a nossa vida está coadunada com aquilo que a gente fala, porque isso gera credibilidade, gera confiança, as pessoas passam a confiar em nós. E é muito bom quando você tem a confiança das pessoas e elas podem contar conosco. A segunda coisa é a questão da prosperidade, que o Abel ministrou muito bem, e entendermos que prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. O dinheiro é o detalhe nisso, é consequência, porque prosperidade na Bíblia fala de elementos e princípios espirituais. Alguém próspero, como nós cristãos, é alguém que possui a salvação em Cristo Jesus, o maior bem. Aquele que mesmo em tempo de guerra, de aflição, tem paz. Jesus disse: eu vos dou
a paz, a minha paz vos dou. Não a vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo é uma falsa paz. Mas a verdadeira paz só Jesus pode dar. Além disso, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Possuímos, como Paulo diz, somos vaso de barro e possuímos o maior tesouro que alguém pode ter, que é a presença de Deus em nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo, que é bem mais precioso do que esse. Somos selados por Deus, pelo Espírito Santo, para saber que somos filhos de Deus. Então, nós somos prósperos, a despeito de ter dinheiro ou não. Dinheiro é um detalhe. Eu vejo gente muito mais simples, que acaba vivendo e desfrutando de uma prosperidade muito maior do que gente que tem muito dinheiro. Porque se dinheiro fosse a solução dos problemas, não tinha rico se suicidando. Não tinha filho de rico afundado nas drogas, tirando a sua vida. Todavia, muitas vezes a gente não tem tanta coisa, mas a gente deita a cabeça no travesseiro e dorme. Quantos dormiram aqui esta noite? Olha que maravilha. Alguém disse aí, até roncou. Ó. E é bom você dormir, você ter paz. Você saber que você deita em paz, acorda em paz e agradece ao Senhor, porque isso é bênção de Deus em nossas vidas. Poder levantar, poder ter saúde, poder ter o alimento, poder ter o trabalho e ser grato a Deus em todas as coisas. E por último, que o Vicente ministrou sobre a piedade, ser um homem e uma mulher piedoso. Jó nos ensina isso. O que é alguém piedoso, pastor? É alguém que se dedica ao Senhor em oração, consagrando e separando a sua vida para Deus. Não é ser um santarrão, que tudo é pecado, que tudo é errado. Não. Mas uma vida de santidade também requer um equilíbrio. Os extremos sempre são prejudiciais. Querer ser santarrão demais é um problema. E também querer ser liberal demais é outro problema. Nós precisamos ter um equilíbrio. Porque o Evangelho propõe equilíbrio para nós. E o que tem de crente desequilibrado, irmãos, como diziam os antigos, não está escrito no gibi, né? O que tem de crente desequilibrado, de gente que às vezes acessa até as redes sociais e você percebe o desequilíbrio enorme dessas pessoas. E um cristão, ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser alguém parecido com Cristo. Cristo não era desequilibrado. Pelo contrário, as pessoas tentavam surpreender Cristo em algumas situações. Cristo sempre tinha uma resposta equilibrada. E quando outras vezes não dava resposta nenhuma. Eu e você não precisamos ter respostas para tudo. Tem situações que alguém vem, traz um problema, fala alguma coisa, fala, olha, eu não tenho resposta agora, eu vou orar. Porque Deus vai dar a solução, Deus vai dar a resposta. Nós não somos senhores da verdade. E precisamos aprender com o Senhor a termos uma vida piedosa, equilibrada. E se compreendermos estas verdades e aplicá-las à nossa vida, com certeza, nesta manhã, nós sairemos daqui muito melhores. Amém? Vamos louvar a Deus com mais um hino e logo após já oramos encerrando, agradecendo ao Senhor por esta manhã de bênção. Muito bem. Antes de louvarmos, eu vou pedir licença aqui o pastor, que eu fiquei devendo para vocês. Abra de novo comigo, por favor. 2 minutinhos eu encerro aqui. Eu falei que ia no capítulo 29 de Jó mostrar a prosperidade dele, a sabedoria dele que era acima de todos os homens daquela época e também a piedade dele. Eu parei só na prosperidade. Capítulo 29 de Jó, aí o versículo 7 em diante, olha, ele vai mostrar a sabedoria de Jó. Olha o que acontecia quando ele chegava na porta da cidade, né, que era um local de reunião naquela época lá. Capítulo 7, 29 de Jó. Quando saía para a porta da cidade, na praça, fazia-se preparar uma cadeira para mim. Isso Jó, né? Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca na presença de Jó. A voz dos chefes se escondia, se calava, e a sua língua se pegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido,
me tinha por bem-aventurado, por feliz. Vendo-me algum olho, dava um testemunho de mim. Isso é sabedoria. Em que os príncipes, em que as pessoas mais famosas, quando Jó chegava na presença, todo mundo se calava para ouvir Jó falar. E qualquer um de nós que tem o Espírito de Deus tem palavras boas para falar para as pessoas. Essa é a parte da sabedoria. Fechando agora então a parte da piedade de Jó, a partir do versículo 12. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados eu era pai. Isso é viver piedosamente. E Jó vivia dessa forma. Então, queridos, você quer ser igual a Jó? Vamos consagrar a nossa vida. É isso que o hino vai dizer para nós. Qual que é o número mesmo? 432. Está aí já. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Possas sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador. Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Eternal canção, minha voz se faça ouvir. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje é
teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Maravilha. Amém. Graças a Deus. Ao final, Matias está lá para atender os irmãos que queira adquirir a sua revista da Escola Dominical. Ainda tem, Matias? Tem, né? Muito bem. Logo mais à noite, às 19 horas, o nosso grande culto de louvor e de adoração para aqueles que fizeram o agendamento para estar conosco nesta noite. Tem uma, o Matias disse que ainda tem uma lá. Amado Deus e Pai, obrigado por esta manhã de bênção, de vitória em Tua presença. Que esses ensinamentos venham nos fazer refletir e também colocá-los em prática. Que possamos viver de acordo com a Tua vontade, não que sejamos perfeitos porque não somos, mas dentro das nossas limitações, que nós possamos, Senhor, nos esforçar para cada dia viver assim como Jó, ser alguém íntegro, ser alguém próspero e piedoso diante da Tua presença. Nós abençoamos cada um dos Teus filhos, cada professor, cada aluno, secretário da escola dominical, e que o Senhor continue abençoando o nosso dia, nos dando um almoço, uma tarde de paz e à noite um grande culto de louvor e adoração ao Teu nome. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz para a glória do nome do Senhor.